Only me. Only me. All things are only me. Only me. Only me. All things are only. So after church, we started walking down the street together, going home, and so we walked to the old Ford, and so all along the moon is shining bright. So when I look over, and she's pretty, boy, I look at her, I thought, my, how I would like to have her, but guess I can't. Assim, após a igreja, começamos a andar juntos pela rua indo para casa e assim fomos até o velho Ford. E de modo que o tempo todo a lua estava brilhando forte, você sabe. Olhei de lado e ela era bonita. Que coisa! Eu olhava para ela e pensava, que coisa! Como gostaria de tê-la por esposa, mas suponho que não posso. So I walked on a little further, and I looked up at her again. I said, how you feeling tonight? She said, oh, I'm all right. E de modo que andei um pouco mais, você sabe, e olhei para ela de novo. Eu disse, como se sente hoje à noite? Ela disse, estou bem. And we stopped the old Ford down, and we started to get out, around the side, walk around the corner, go to her house, and I was walking up to the door with her. I thought, she probably never got the letter, so I just might as well forget it. I'll have another week of grace anyhow. So I got feeling pretty good. E paramos o velho Ford e começamos a sair, você sabe, pelo lado, virar a esquina e ir para a sua casa. E estava indo até a porta com ela. Eu pensei, sabe, ela provavelmente nem recebeu a carta, por isso é melhor esquecer. De qualquer modo, eu terei outra semana de graça. Por isso comecei a me sentir bem. She said, Billy? I said, yeah. She said, I got your letter. Oh, my. I said, you did? Ela disse, Billy? Eu disse, sim. Ela disse, recebi sua carta. Que coisa. Eu disse, você recebeu? She said, uh-huh. Well, she just kept walking on, never said another word. Ela disse, sim. Bem, ela simplesmente continuou andando. Não disse nenhuma palavra. I thought, woman, tell me something. Run me away or tell me what you think about it. I said, did you read it? She said, uh-huh. Pensei, mulher, me diz alguma coisa. Mande-me embora ou me diz o que você acha disso. E eu disse, você a leu? Ela disse, sim. My, you know how a woman can keep in suspense? Oh, I didn't mean it that way, you see, but anyhow, I thought, why don't you say something? So, I kept going on. I said, did you read it all? Uh-huh. Que coisa! Você sabe como uma mulher pode manter você em suspense? Oh, eu não falei isso com a intenção de criticar, está vendo? Vê? Mas de qualquer modo, você sabe, eu pensei, por que você não diz alguma coisa? Vê? E continuei, eu disse, você a leu toda? E ela... Sim. So he's almost to the door. I thought, boy, don't get me on the porch because I might not be able to outrun him. So you tell me now. And so I kept waiting. Assim estávamos quase à porta e pensei, que coisa, não me leve até a varanda porque talvez não possa correr mais do que eles, por isso me diga agora. E assim continuei esperando. And she said, Billy, I would love to do that. She said, I love you. God bless her soul now, she's in glory. She said, I love you. Said, I think we ought to tell the parents about it, don't you think so? E ela disse, Billy, eu gostaria muito de fazer isso. Ela disse, eu lhe amo. Deus abençoe a sua alma agora. Ela está na glória. Ela disse, eu lhe amo. Disse, eu acho que devemos dizer ao nosso pai, aos pais, a esse respeito. Você não acha? And I said, honey, listen, let's start this out with a 50-50 proposition. I said, I'll tell your daddy if you'll tell your mother. Rooting the worst part off on her to begin with. She said, all right, if you'll tell Daddy first. I said, all right, I'll tell him Sunday night.
E eu disse, querida, ouça, vamos começar isto fazendo uma proposta de meio a meio. Eu disse, eu direi ao seu pai se você disser à sua mãe, jogando a pior parte nas mãos dela para começar. Ela disse, muito bem, se você disser ao papai primeiro. Eu disse, está bem, direi a ele no domingo à noite. And so Sunday night come, I brought her home from church, and she kept looking at me, and I looked, it's 9:30, it's time for me to get going, so... E assim, a noite de domingo veio, eu a trouxe para a casa da igreja e ela ficava olhando para mim. E eu olhei e era 9:30, era hora de eu ir. De modo que Charlie was sitting at his desk typing away, and Miss Brumback sitting over the corner doing some kind of a crocheting, or them little hooks she put over things, I don't know what you call it. And so she was doing some of that kind of stuff, and Charlie estava sentado à sua escrivaninha, datilografando, e a senhora Brumback sentada no canto, fazendo um tipo de crochê, você sabe, ou aqueles pequenos aros que você coloca em cima de coisas, você sabe. Não sei como se chama isso. Então ela estava fazendo um pouco daquele tipo de coisa, e Hope kept looking at me, she'd frown at me, motion to her daddy, oh my, I thought, what if he says no? So I started out to the door, I said, well, I guess I better go. Hope ficava olhando para mim e ela franzia a sobrancelha para mim, você sabe, dando sinal em direção ao pai dela. E eu, oh, que coisa, pensei. E se ele disser não? Assim comecei a andar em direção à porta e eu disse, bem, acho que é melhor eu ir. And I walked to the door, and she started over to the door with me. She'd always come to the door and tell me good night. So I started the door, and she said, aren't you going to tell him? E fui até a porta. E ela começou a vir até a porta comigo. Ela sempre vinha até a porta para me dizer boa noite. Assim que comecei a ir em direção da porta, e ela disse, você não vai dizer a ele? And I said, I'm sure trying to, but I don't know how I'm going to do it. E eu disse, com toda certeza estou tentando, mas eu não sei como vou fazer isso. And she said, I'll just go back and you call him out. So she walked back and left me standing there. And I said, Charlie? He turned around and said, yeah, Bill. I said, could I talk to you just a minute? E ela disse, eu volto e você o chama para fora. De maneira que ela voltou e me deixou em pé lá. E eu disse, Charlie? E virou e disse, sim, Bill. Eu disse, poderia conversar com o senhor só um minuto? He said, sure. He turned around from his desk. Miss Brumback looked at him, looked toward Hope, looked at me. Ele disse, claro. Ele se virou da sua escrivania. A senhora Brumback olhou para ele, olhou para Hope e olhou para mim. I said, would you come out on the porch? He said, yes, I'll come out. So he walked out on the porch. I said, sure is a pretty night, isn't it? And he said, yes, it is. I said, sure been warm. Certainly has. He looked at me. E eu disse, o senhor faria o favor de sair à varanda? E ele disse, sim, eu sairei, de modo que ele saiu para a varanda. E eu disse, com certeza é uma noite bonita, não é? E ele disse, sim, é. Eu disse, com certeza tem feito calor. Certamente que tem. Ele olhou para mim. I said, I've been working so hard. I said, even my hands is getting callous. He said, you can have her, Bill. Oh, my. You can have her. Eu disse, tenho trabalhado tanto. Eu disse, sabe, até minhas mãos estão criando calos. Ele disse, pode se casar com ela, Bill. Oh, que coisa, pode se casar com ela. Oh, that's better. I said, you really mean it, Charlie? I said, Charlie, look, I know she's your daughter and you got money and... Pensei, oh, assim é melhor. Eu disse, o senhor realmente fala sério, Charlie? Eu disse, Charlie, olhe, sei que ela é sua filha e o senhor tem dinheiro. He reached over and got me by the hand. He said, Bill, listen, money ain't all things that's in human life. He said... E ele estendeu sua mão e me pegou pela mão. Ele disse, Bill, ouça, dinheiro não é tudo na vida humana. Ele disse. I said, Charlie, I only make 20 cents an hour, but I love her. She loves me. I promise you, Charlie, that I'll work till the calluses wear off of my hands to make her a living. I'll be just as true to her as I could be.
Eu disse, Charlie, eu só ganho 20 centavos por hora, mas eu a amo e ela me ama. E eu lhe prometo, Charlie, que trabalharei até que os calos se gastem das minhas mãos para ganhar o pão para ela. Serei o mais fiel que posso para ela. He said, I believe that, Bill. He said, listen, Bill, I want to tell you. He said, you know, happiness don't altogether take money to be happy. So just be good to her, and I know you will. I said, thank you, Charlie. I sure will do that. Ele disse, acredito, Bill. Ele disse, ouça, Bill, quero lhe contar. Disse, sabe, felicidade não se necessita completamente de dinheiro para ser feliz. Disse, apenas seja bom para ela e sei que você será. Eu disse, obrigado, Charlie. Farei isso com certeza. And it's her time to tell Mama. I don't know how she got by, but we got married. Então foi a vez dela de dizer à mamãe. Não sei como ela se arranjou, mas nós nos casamos. So when we got married, we didn't have nothing to go housekeeping. I think we had $2 or $3. So we rented a house. It cost us $4 a month. It was a little old 2-room place. And someone gave us an old folding bed. I wonder if anybody ever seen an old folding bed. And they gave us that. Então, quando nos casamos, não tínhamos nada para tomarmos conta de casa. Acho que tínhamos $2 ou $3. Assim alugamos uma casa, custava-nos $4 por mês. Era um lugar pequeno, velho, de 2 cômodos, e alguém nos deu uma velha cama de armar. E eu me pergunto se alguém já viu uma velha cama de armar. E nos deram isso. E I went down to Sears and Roebuck and got a little table with 4 chairs, and it wasn't painted, you know. And we got that on time. And so then I went over to Mr. Weber, a junk dealer, and bought a cooking stove. I paid 75 cents for it and $1 and something for grates to go in it. We set up housekeeping. Fui até Sears and Roebuck e comprei uma mesinha com 4 cadeiras. E não era pintada, você sabe, e compramos a prestação. E assim então fui ao Sr. Weber, um negócio de ferro velho, e comprei um fogão. Paguei 75 centavos por ele e $1 e qualquer coisa pelas bocas para ele. Começamos a tomar conta de casa. I remember taking and painting a shamrock on the chairs when I painted them. And, we were happy. We had one another, so that's all necessary. God, by His mercy and His goodness, was the happiest little couple could be on the earth. Eu me lembro de tomar e pintar um trevo nas cadeiras quando as pintei. E éramos felizes, entretanto. Tínhamos um ao outro, por isso que isso era o necessário. E Deus, por sua misericórdia e bondade, éramos o casalzinho mais feliz que poderia estar na terra. I found this, that happiness does not consist of how much of the world's goods you own, but how contented you are with the portion that's allotted to you. Descobri isto, que felicidade não consiste em quanto dos bens do mundo você possui, mas em quão satisfeito você está com a porção que coube a você. And after a while, God came down and blessed our little home. We had a little boy. His name was Billy Paul. It's in the service right now here. And a little later from that, about 11 months, He blessed us again with a little girl called Sharon Rose, taken from the word of the Rose of Sharon. E depois de um tempo, Deus desceu e abençoou o nosso pequeno lar. Tivemos um menininho, seu nome era Billy Paul, no culto aqui agora mesmo. E um pouco depois daquele tempo, mais ou menos 11 meses, ele nos abençoou de novo com uma menininha chamada Sharon Rose, tomada da palavra, a Rosa de Saron. And I remember one day I had saved up my money and I was going to take a little vacation, going up to a place, Papaw Lake, to fish. And on my road back, e eu me lembro que um dia eu tinha economizado meu dinheiro e ia tirar umas fériasinhas indo a um lugar, o Lago Peipei, para pescar. E no caminho de volta... And during this time, I'm leaving out my conversion. I was converted and was ordained by Dr. Roy Davis in the Missionary Baptist Church and had become a minister and have the tabernacle that I now preach in Jeffersonville. And I was pastoring the little church and E durante esse tempo estou omitindo minha conversão. Fui convertido e fui ordenado pelo Dr. Roy Davis na Igreja Batista Missionária e tinha me tornado um ministro e tenho o tabernáculo em que agora prego em Jeffersonville. E estava pastoreando a igrejinha e eu... No money. I pastored the church 17 years and never got one penny.
I didn't believe in taking. There wasn't even an offering plate in it. And what tithings I had from work and so forth, had a little box on the back of the building, said, little sign on it, insomuch as you have done unto the least of these my little ones, you have did it unto me. Sem dinheiro, pastorei a igreja há 17 anos e nunca peguei um centavo. E não cria em Tom, nem sequer havia um prato de ofertas nela. E os dízimos que tinha de trabalho, etc., tinha uma caixinha na parte de trás do prédio, dizia uma plaquinha nela. Quando fizeste um desses pequeninos a mim, o fizestes. And then, that's how the church was paid for. We had 10 years loan to pay it, and was paid off less than 2 years. And I never took an offering of no kind. E então foi assim que a igreja foi paga. Tínhamos um empréstimo de 10 anos para pagá-la e foi paga em menos de 2 anos. E eu nunca tomei uma oferta de qualquer tipo. And then I had a few dollars I saved up for my vacation. She worked too at Fine Shirt Factory. A lovely, darling girl. And her grave is probably snowy today. But she's still in my heart. And I remember when she worked so hard to help me to have enough money to go up to this lake to fish. E então eu tinha uns dólares economizados para minhas férias. Ela trabalhou também na fábrica de camisas Fine, uma moça adorável, encantadora, e a sua sepultura provavelmente está coberta de neve hoje, mas ela ainda está em meu coração. E lembro-me quando ela tinha trabalhado tanto para me ajudar a ter dinheiro suficiente para ir até este lago para pescar. And when I was coming back from the lake, I began to see coming into Mishawaka, South Bend, Indiana. And I began to notice cars that had signs on the back that said Jesus only. And I thought, that sounds strange, Jesus only. E quando eu estava voltando lá, eu comecei a ver entrando em Mishawaka e South Bend, Indiana, e comecei a notar carros que tinham letreiros na traseira e diziam, só Jesus. E pensei, isso parece estranho, só Jesus. I began noticing those signs, and it was on anywhere from bicycles, Fords, Cadillacs, and what more, Jesus only. And I followed some of them down, and I come to a great big church, and I found out they were Pentecostal. E comecei a notar aqueles letreiros, e estava em toda parte de bicicletas, Fords, Cadillacs e tudo mais, só Jesus. E acompanhei alguns deles e vieram a uma grande igreja, e descobri que eles eram pentecostais. Well, I'd heard of Pentecostal, but they were a bunch of holy rollers. They laid on the floor and frothed at their mouth and everything that they told me about. So I didn't want nothing to do with it. E eu tinha ouvido falar de pentecostais, mas eram um bando de roladores santos que deitavam no chão e punham espuma pela boca e tudo que tinham me contado a respeito. Por isso eu não queria nada a ver com isso. So I heard them all carrying on in there, and I thought, believe I'll just walk in. So I stopped my old Ford and walked in, and all the singing you ever heard in your life. And I come to find out there were two great churches, one of them called the PA of JC. And the PA of W. Many of you people might remember those old, I think they're United called now, called the United Pentecostal Church. De maneira que eu os ouvi todos comportando-se agitadamente, aí pensei, creio que vou dar uma entradinha. Assim parei meu velho Ford, entrei e cantavam como você nunca ouviu na sua vida. E descobri que haviam duas grandes igrejas, uma delas chamada uma PA de JC e a PA de W. Pode ser que muitos de vocês se lembrem daquelas velhas acho que são unidas, chamadas agora, e chamadas a Igreja Pentecostal Unida. Well, I listened to some of their teachers. They were standing there, they were teaching about Jesus and how great He was and how great everything was and about a baptism of the Holy Ghost. I thought, what are they talking about? Bem, ouvi alguns de seus mestres que estavam em pé aí, estavam ensinando a respeito de Jesus e quão grande foi Ele e quão grande foi tudo e a respeito de um batismo do Espírito Santo. Pensei, do que estão falando? And after a while, somebody jumped up and started speaking with tongues. Well, I never heard anything like that in my life. And here comes some woman up through there running just as hard as she could. Then all of them got up and started running. E, passado um pouco, alguém se levantou rapidamente e começou a falar em línguas. Ora, nunca ouvi algo assim na minha vida. E aqui veio uma mulher por aí correndo mais que podia. Então todos eles se levantaram e começaram a correr. And I thought, well, brother, they sure ain't got no church manners. Screaming and shouting and carrying on. I thought, what a bunch this is. But you know, something about it, longer I sit there, the better I liked it. There was something seemed to be real good. E pensei, ora, que coisa, com certeza eles não têm modos na igreja. Berrando e gritando e portando-se assim, pensei, que bando.
Mas sabe algo a respeito disso? Quanto mais ficava sentado, mais eu gostava. Havia algo que parecia muito bom. And I began to watch him, and it went on. I thought, I'll just bear with him a while, because I'm close to the door. If anything starts just rational, I'll run out the door. I know where my car's parked, just around the corner. E comecei a observá-los, e continuou. Pensei, serei paciente com eles por um pouco, porque eu estou perto da porta. Se alguma coisa começar a ser irracional, sairei correndo pela porta. Sei onde o meu carro está estacionado, pertinho da esquina. And I began to hear some of them preachers as scholars and students. Well, I thought, that's fine. So it comes supper time, and said, everybody come to supper. E comecei a ouvir alguns daqueles pregadores, eram eruditos e estudantes. Ora, pensei, tudo bem. Assim a hora do jantar chegou e disseram, venham todos jantar. But I thought, wait a minute, I got $1.75 to go home. And that's all I had for gasoline money, just taking that to take me home. And I had my old Ford. It was a pretty good old Ford. It wasn't backslid, it was just like this one out here, just wore out. And Mas pensei, espere um pouco, tenho $1,65 para voltar para casa e era todo o dinheiro que tinha para gasolina. Gastaria isso tudo para me levar até em casa. E tinha um velho Ford, era um bom Ford, antigo, não era desviado, era exatamente como este aqui fora, bem usado. E ele... I actually believed that Ford would go 30 miles an hour. But of course that was 15 this way and 15 this way, you see. Put it together, you had 30. And so I thought, well, that night I think I would go out, and I was staying for the night service. Eu realmente cria que aquele Ford ia a 48 km por hora, mas claro que era 15 nesta direção e 15 nesta direção. Vê, juntando você tem 30. E assim pensei, pois aquela noite acho que eu ia sair e depois eu ia ficar para o culto da noite. And he said, all of the preachers, regardless of denomination, come to the platform. Well, there's about 200 of us up there. I went up. And so he said, now we haven't got time for you all to preach. He said, just walk by and say who you are and where you're from. E ele disse, todos os pregadores, sem levar em conta a denominação, venham à plataforma, pois havia uns 200 de nós lá em cima e eu subi. E assim ele disse, agora não temos tempo para todos vocês pregarem. Ele disse, apenas passe por aqui e diga quem é você e de onde é. Well, it come my time, I said, William Branham, Baptist, Jeffersonville, Indiana. Walk by. Pois minha hora chegou e eu disse, William Branham Batista, de Jeffersonville, Indiana, passei por aí. I hear all the rest of them call themselves Pentecostal, 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 PAW, PAJC, PAW. Eu ouvia todo o resto deles se designarem, Pentecostal, 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 PADW, PAJC, PAWP. I walked by, I thought, well, I guess I'm the ugly duckling, so I sit down, waited. Eu passei por aí e pensei, pois acho que eu sou o patinho feio, assim eu me sentei e esperei. And that day they had fine young preachers out there and they'd preached powerfully. And then they said the one's going to bring the message tonight is, I believe they call him elder. And the ministers instead of reverend, it was elder. E aquele dia eles tinham bons pregadores jovens aí e eles tinham pregado poderosamente. Então eles disseram, aquele que vai trazer a mensagem esta noite creio que o chamaram, ancião. E os ministros deles, em vez de reverendo, era ancião. They brought an old colored man out there. He had one of these old-fashioned preacher's coats. I don't guess you ever seen one. Long pigeon tail in the back, you know, with a velvet collar, and he had just a little white rim of hair around his head. Poor old fellow, he come out like this, you know, and he stood there and he turned around. E trouxeram um homem velho de cor aí, e ele tinha um destes casacos antigos de pregador. Acho que você nunca viu um. Longa cauda de pombo na parte traseira, você sabe, com uma gola de veludo. E ele tinha somente uma bordinha branca de cabelo em volta da cabeça. Coitado do velho, ele veio deste jeito. E ele ficou em pé lá e ele se virou. And where all the preachers had been preaching about Jesus, how great he was and so forth, that old man texted him over in Job. Where was you when I laid the foundation of the world? Or when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy? E onde todos os pregadores tinham pregado sobre Jesus e quão grande ele era, etc. Aquele velho tomou seu tópico de lá de Jó. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Ou quando as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? That poor old fellow, I thought, why didn't they put some of them young fellows up there to preach? Great, the place is packed and jammed. And I thought, why didn't they do that? E o coitado velho, pensei, por que não puseram alguns daqueles jovens lá em cima para pregar? Grande. O lugar estava lotado e apertado e pensei, por que eles não fizeram isso? So then this old fella, instead of preaching what was going on down here on earth, he began to preach what was going on in heaven all the time.
Well, he took him up at the beginning of time and brought him back in the second coming down the horizontal rainbow. Assim, então, este velho, em vez de pregar o que estava acontecendo aqui na terra, ele começou a pregar o que estava acontecendo no céu todo o tempo. Pois ele começou com ele no começo, no princípio do tempo, e trouxe-o de volta na segunda vinda pelo arco-íris horizontal. Ora, I never heard such preaching in my life. About that time the Spirit hit him, he jumped about that high and clicked his heels together, throwed his shoulders back, went tipping off that platform, said, "You haven't got room enough up here for me to preach." And he had more room than I got here. eu nunca ouvi tal pregação em minha vida. Mais ou menos naquela hora o Espírito caiu nele, ele pulou mais ou menos desta altura e bateu um calcanhar contra o outro, jogou os ombros para trás e foi se dobrando pela plataforma, disse, vocês não têm bastante espaço aqui em cima para eu pregar. E ele tinha mais espaço do que eu tinha aqui. I thought, if that'll make an old man act like that, what would he do if he got on me? Maybe I need some of that. Well, he come out there, I felt so sorry for the old fellow, but when he left, I was feeling sorry for myself. And I looked at him go off there. Pensei, se isso fará um velho portar-se assim, o que faria se caísse em mim? E eu pensei, talvez eu precise um pouco disso. Ora, ele veio aqui, eu tive tanta pena do velho. Mas quando ele se foi, eu tinha pena de mim mesmo. E olhei ele descer daí. I went out that night and I thought, now the next morning I'm not going to let nobody know who I am, so I went, that night I pressed my trousers, went out in the cornfield to sleep, and I went out and bought me some stale rolls. I bought a whole bunch of them for a nickel. Eu saí aquela noite e pensei, agora na manhã seguinte não vou deixar ninguém saber quem sou. Assim eu fui e aquela noite eu passei minha calça, fui ao campo de milho para dormir e fui e comprei uns pãezinhos amanhecidos. Comprei uma porção deles por 5 centavos. There's a hydrant down there, got some water, so I know that would last me a little while, so I got me some water and drink it and went and eat my rolls and come back, got another drink of water and went out in the cornfield, took the 2 seats and laid my little seersucker trousers in there, pressed them on the seat. Havia um hidrante lá embaixo, consegui um pouco de água, assim eu sabia que isso duraria para mim um pouco de tempo, assim consegui para mim um pouco de água e bebi, e fui e comi meus pãezinhos. E voltei e tomei mais água. Fui ao campo de milho, tomei os 2 assentos e coloquei minha calça tecida de algodão listrada aí, passei-as no assento. And that night, I prayed for her all night. I said, Lord, what is this I got into? I never seen such religious people in my life. And I said, help me to know what this is all about. E aquela noite orei quase toda a noite. Eu disse, Senhor, o que é isso em que entrei? Nunca vi um povo tão religioso em minha vida. E eu disse, ajuda-me a saber o que é tudo isso. And the next morning, I got down there and invited us for breakfast. Of course, I wouldn't come eat with them because I had nothing to put in the offering. And I just went back. And the next morning, when I went in, I eat some of my rolls and sat down. E na próxima manhã cheguei lá. Eles nos convidaram para o café da manhã. Claro, eu não queria ir comer com eles porque eu não tinha nada para pôr na oferta. E eu simplesmente voltei. E na manhã seguinte, quando entrei, comi alguns dos meus pãezinhos e me sentei. And there's got on a microphone, and I'd never seen a microphone before. And I was scared of that thing. So they had a little string hanging up here and hanging down one of the drop mics like. And he said, last night on the platform, there was a young preacher here, a Baptist. I thought, I'm good for working over now. E eles tinham um microfone. E eu nunca tinha visto um microfone antes. E eu tinha medo daquela coisa. Assim ele tinha um fiozinho pendurado lá em cima e descia como um daqueles microfones pendurados. E ele disse, ontem à noite na plataforma havia um pregador jovem aqui, um batista. Pensei, não, eu vou levar uma boa agora. And it said, he was the youngest preacher on the platform. His name was Branham. Does anybody know any whereabouts of him? Tell him to come on, we want him to bring the morning message. E ele disse, ele era o pregador mais jovem na plataforma. Seu sobrenome era Branham. Alguém sabe onde ele está? Diga-lhe que venha, queremos que ele traga a mensagem da manhã. Oh my. I had a little t-shirt on and seersucker trousers, and we Baptists believe you had to have a suit on to get in the pulpit, so... And I just sat real still. And during the time, they had it up in the north then, because their international convention, the colored people couldn't come to it in the south. Oh, que coisa! Eu estava usando uma camiseta e calça tecida de algodão listrada, você sabe. E nós, batistas, cremos que você tem que usar terno para ir no púlpito, você sabe. Assim, e eu simplesmente fiquei sentado bem quieto. E durante o tempo, eles a tiveram lá no norte, naquele tempo, porque a convenção internacional deles, as pessoas de cor não poderiam vir ao sul. They had a colored there, and I was a southerner. Had starch in my collar yet, so they thought I was a little better than somebody else. And it happened to be that morning,
Sat right down by me was a colored man. So I sat and looked up at him. I thought, well, he's a brother. Eles tinham os negros aí, eu era do sul, era formal ainda. Você vê, pensava que eu fosse um pouco melhor que alguma outra pessoa. E aconteceu de ser que naquela manhã, sentado bem ao meu lado, estava um homem de cor. Assim, estava sentado e olhava para ele. Pensei, pois ele é um irmão. And he said, anybody know the whereabouts of William Branham? I scooped down to see. So he said, announced it the second time, said, anybody on the outside, he pulled his little mic in, know the whereabouts of William Branham, tell him we want him on the platform for the morning message. He's a Baptist preacher from southern Indiana. E ele disse, alguém sabe onde William Branham está? Eu abaixei-me no assento desse jeito. Assim ele disse, anunciou a segunda vez, disse, alguém lá fora. Ele puxou esse pequeno microfone. Sabe onde William Branham está? Diga-lhe que queremos ele na plataforma para a mensagem da manhã. Ele é um pregador batista do sul de Indiana. I just sat real still and ducked down, nobody knew me anyhow. That colored boy looked over at me and said, you know where he is? Simplesmente fiquei sentado bem quieto, abaixado, você sabe. Ninguém me conhecia, afinal. Aquele homem de cor olhou para mim e disse, o senhor sabe onde ele está? I either had to lie or do something. So I said, hold down here. He said, yes, sir? I said, I want to tell you something. I said, I'm him. He said, well, go on up there. Pensei, ou eu tinha que mentir ou fazer algo. Assim eu disse, abaixe-se aqui. Ele disse, sim, senhor. Eu disse, quero dizer-lhe algo. Eu disse, eu sou ele. Ele disse, pois suba lá. And I said, I can't. See, I said, I got on these little seersucker trousers, this little t-shirt. I said, I couldn't go up there. E eu disse, não posso. Vê, eu disse, estou usando essa calça de algodão velhinha listrada e essa camisetinha. Eu disse, eu não poderia subir lá. He said, damn people don't care how you dress. Go on up there. I said, no. I said, keep still, don't say nothing now. Ele disse, esse povo não se importa como você se veste, suba lá. Eu disse, não. Eu disse, fique quieto, não diga nada agora. And they come back to the phone and said, anybody know the whereabouts of William Branham? E eles voltaram o fone num minuto e disseram, alguém sabe onde William Branham está? He said, here he is. Here he is. Oh, my. There I got up with that little t-shirt on, and here I... Ele disse, aqui está. Oh, que coisa. Aí eu subi usando aquela camisetinha, você sabe, e aqui eu... He said, come on up, Mr. Branham, we want you to bring the message. Oh, my, for all them preachers, all them people. And I went slipping up, my face red, my ears burning. And I slipped up seersucker trousers and t-shirts, preacher, Baptist preacher, going up to the microphone, never seen one before. Ele disse, suba, Sr. Branham, queremos que traga a mensagem. Oh, que coisa, na frente de todos aqueles pregadores, todo aquele povo. E eu subi de mansinho, você sabe, meu rosto vermelho e minhas orelhas queimando. E eu subi de mansinho, calça de algodão listrada e camiseta, pregador batista subindo ao microfone. Nunca vi um antes, você vê. I stood up there, I said, well, I don't know about this. I was fumbling real nervous, and I got over here around Luke 16, and I thought, and I got on the subject, and he lifted up his eyes in hell and cried. And so I began to preach, and I got to preach, and it felt a little better, and I said, the rich man was in hell, and he cried. E fiquei em pé lá em cima e eu disse, pois eu não sei não. Eu estava atrapalhando-me, muito nervoso, você sabe. E cheguei em mais ou menos Lucas 16 e pensei, pois bem agora. E eu comecei no assunto. E no Hades ele levantou os olhos e chorou. E eu comecei a pregar, você sabe. Comecei a pregar e me senti um pouco melhor. E eu disse, o rico estava no Hades e ele chorou. That little 3 words, I have a lot of sermons like that. Believe us out this and speak to the rock. You've heard me preach, Sam. And then he cried. And I said, there's no children there. Certainly not in hell. Then he cried. And I said, there's no flowers there. Then he cried. There's no God there. Then he cried. There's no Christ there. Then he cried. Then I cried. Something got a hold of me. My, oh my. Essas 3 palavras pequenas, como tenho muitos sermões assim. Creto nisto e fale a rocha. Você me ouviu pregar isso. E eu tinha... Então ele chorou. E eu disse, não há crianças lá, certamente que não no inferno. Então ele chorou. Eu disse, não há flores lá. Então ele chorou. Não há Deus lá. Então ele chorou. Não há Cristo lá. Então ele chorou. Então eu chorei. Algo me pegou. Que coisa, oh, que coisa. I don't know what happened.
Well, now I kind of got to myself. I was standing on the outside. Then people got screaming and shouting and crying, and we had an awful time. Depois não sei o que aconteceu. Quando mais ou menos voltei a mim mesmo, eu estava em pé lá fora. Aquele povo começou a berrar e gritar e chorar. E nós tivemos um culto tremendo. When I come outside, there's a fellow walked up to me, the great big Texas hat on, big boots. Walked up and said, I'm Elder so-and-so, preacher. Cowboy boots, cowboy clothes on. I thought, well, my seersucker trousers ain't so bad then. Quando saí para fora, houve um homem que aproximou-se de mim com um chapéu bem grande de Texas, botões, aproximou-se e disse, eu sou um Sião fulano, pregador, botas de vaqueiro, roupa de vaqueiro. Pensei, pois minha calça de algodão listrada não é tão má então. So won't you come down to Texas and hold me a revival? Disse, quero que o senhor venha ao Texas e realize um revivamento para mim. Let me put that down, mister. I put it down like that. Sim, deixe-me marcar isso, senhor. E eu marquei assim. Here come a fellow up with one of these little kind of a golf trousers on, where he used to play golf, you know, had them little blouse thing. He said, I'm Elder so-and-so from Miami. I'd like to... Aí aproximou-se um homem usando esse tipo de calça de golfe, a qual usava-se para jogar golfe, você sabe, tinha aquela calça abaloada. Ele disse, sou ancião fulano de Miami, eu gostaria... maybe dressing isn't so much of it. I looked at it and thought, all right. Pensei, pois talvez o vestir não é tão importante. Olhei e pensei, tudo bem. So I grabbed these things and home I went. Wife met me and she said, why you sound so happy about Billy? Assim peguei estas coisas e fui para casa. Minha esposa se encontrou comigo e ela disse, sobre o que você parece estar tão contente, Billy? I said, oh, I met the cream of the crop. My, it's the best you ever seen. Them people ain't ashamed of their religion, and I told her all about it. I said, and looky here, honey, a whole string of invitations. Them people. He said, they're not holy rollers, are they? Eu disse, eu conheci o creme do leite. Que coisa, é o melhor que você já viu. Aquele povo não tem vergonha da sua religião. E eu contei tudo para ela. E eu disse, e olha aqui, meu bem, uma lista inteira de convites. Aquele povo. Ela disse, eles não são roladores santos, são? I said, I don't know what kind of rollers they are, but they got something that I needed. See, I said, that's one thing I'm sure. I said, I seen an old man 90 years old come young again. I said, I never heard such preaching in my life. Why, I never seen a Baptist preach like that. Eu disse, não sei que tipo de roladores eles são, mas eles têm algo que eu precisava ver. Eu disse, essa é uma coisa de que eu estou certo. Eu disse, vi um velho de 90 anos de idade voltar a ser jovem de novo. Eu disse, nunca ouvi tal pregação em minha vida. Ora, nunca vi um pregador batista pregar assim. I said, they preach till they get out of breath and bend their knees, plumb to the floor, and come back up, catch their breath. You can hear them 2 blocks away still preaching. And I said, I never heard such in my life. E eu disse, eles pregam até ficar sem fôlego e dobram o joelho, aprumam com o chão, levantam de novo, recobram seu fôlego. Você pode ouvi-los a 2 quarteirões de distância ainda pregando. E eu disse, eu nunca ouvi tal em minha vida. I said, they speak in an unknown tongue and the other one tells what they're talking about. Never heard such in my life. I said, will you go with me? E eu disse, eles falam numa língua desconhecida e o outro diz sobre o que estão falando. Nunca ouvi tal em minha vida. Eu disse, você irá comigo? She said, honey, when I married you, I will stick with you until death shall separate us. She said, I'll go. She said, I will tell the folks. Ela disse, meu bem, quando eu me casei com você, eu ficarei com você até que a morte nos separe. Ela disse, eu irei. Ela disse, agora contaremos a nossos pais. And I said, will you tell your mama and I'll tell my mama. So I went and told mama. E eu disse, bem, você conta para sua mamãe e eu contarei para minha mãe. Assim eu fui e contei para a mamãe. Mama said, well, sure, Billy, whatever the Lord's called you to do, go do. Mamãe disse, pois claro, Billy, o que quer que o Senhor chamou você para fazer, vá fazê-lo. And so Miss Brumback asked for me to come up. Well, she said, what's this you're talking about? E assim a senhora Brumback pediu que eu fosse até sua casa. Fui. Ela disse, sobre o que é isto que você está falando? And I said, oh, Miss Brumback, I said, you ought never seen such people. She said, quieten down, quieten down. I said, yes, ma'am. I said, I'm sorry. And she said, do you know that's a bunch of holy rollers? E eu disse, senhora Brumback, eu disse, mas vocês nunca viram tal povo. Ela disse, fique quieto. Eu disse, sim, senhora. Eu disse, desculpe-me. E ela disse, você sabe que isso é um bando de roladores santos? I said, no, ma'am, I didn't know that. I said, they sure are fine people. E eu disse, não, senhora, eu não sabia disso. Eu disse, eles sem dúvida são pessoas boas. She said, the very idea, do you think you'd drag my daughter out amongst stuff like that? Said, ridiculous, that's nothing but trash that the other churches have thrown out.
She said, indeed, you'll not bring my daughter out like that. Ela disse, que ideia, você acha que levaria minha filha lá no meio de uma coisa dessa? Disse, ridículo, isso não é nada senão lixo que as outras igrejas jogaram para fora. Ela disse, de fato, você não vai levar minha filha para fora desse jeito. I said, but you know, Miss Brumback, down in my heart, I feel that the Lord wants me to go with them people. Eu disse, mas a senhora sabe, Sra. Brumback, no fundo de meu coração eu sinto que o senhor quer que eu vá com esse povo. She said, you go back up to your church until they're able to afford a parsonage for you and act like a man's got some sense. Said, you're not taking my daughter out through there. I said, yes, ma'am. I turned around and walked out. Ela disse, você volte à sua igreja até que eles tenham meios de pagar uma casa pastoral para você e porte-se como um homem que tem um pouco de bom senso. Disse, você não vai levar minha filha por aí. Eu disse, sim, senhora, eu me virei e saí. Hope started crying. She came out, she said, Billy, regardless of what Mama says, I'll stay with you. Bless her heart. And I said, oh, that's all right, honey. E Hope começou a chorar. Ela saiu, ela disse, Billy, indiferente ao que mamãe disse, eu ficarei com você. Deus abençoe. E eu disse, oh, não tem problema, querido. And I just let it go. She wouldn't let her daughter go with such people as that because it wasn't nothing but trash. And so I just kind of let it go. It was the worst mistake I ever made in my life. One of the worst. E eu simplesmente deixei passar. Ela não deixava sua filha ir com tal povo como aquele porque não era nada senão lixo. E assim eu mais ou menos deixei passar. Foi o pior erro que eu já cometi na minha vida, um dos piores. A little later, a few years after the children come, and one day they come up a flood in 1937. There came a flood, and I was on patrol at that time, and I was trying my best to bring the people out of the flood houses, tearing down, and my own wife took sick, and she was real sick with pneumonia. And they took her out. Um pouco mais tarde, poucos anos depois, os filhos vieram. E um dia nós estávamos, uma enchente veio em 1937, veio uma enchente. E eu estava patrulhando naquele tempo e eu estava tentando da melhor maneira trazer o povo para fora da enchente, casas caindo aos pedaços. E minha própria esposa doentou-se e ela estava muito doente com pneumonia e eles a levaram. The regular hospital so full we couldn't put her in there, so we take her out to the government where they had a room out there. And so then they called me back out, and I always lived on the river and quite a boatman. So I was trying to get the people, rescue them from the flood. And then O hospital estava tão cheio que não podíamos pô-la aí, por isso a levamos para o governo, onde tinha um salão lá fora. E assim então eles me chamaram para voltar, e eu sempre morei no Rio, e um barqueiro muito bom. Assim eu estava tentando pegar as pessoas, salvá-las da enchente, então They called me, said, there's a house over on Chestnut Street, it's about ready to go in. There's a mother and a bunch of children in there. Said, if you think your motor can get into them. I said, well, I'll do all I can. Eles me chamaram e disseram, há uma casa lá na rua Chestnut, está para cair. Há uma mãe e um grupo de crianças lá dentro. Disseram, se você acha que seu barco, seu motor pode chegar a eles, eu disse, bem, farei tudo o que eu puder. And I was shooting those waves, the dike had broke up there, and oh my, they were just washing the city out. And I would give it all the juice that I could, and finally down across the alleys and through the places, and I got there close to where the old levee was, the water pouring through it. E eu, varando aquelas ondas, o dique tinha quebrado lá em cima e que coisa, simplesmente arrastando a cidade. E eu dava tudo que podia nele, e finalmente através dos becos e através dos lugares, e cheguei lá perto de onde o velho dique estava, a água correndo por aí. I heard someone scream, I seen a mother stand out on the porch, and there's some big rollers going through like that. Well, I went on up this way as far as I could and hit the stream and come back and got on that side. I got my boat stopped just in time to tie it around the pillar of the post of the door, porch post, and I run in and grabbed the mother and got her in there, 2 or 3 of the children. E eu vi alguém gritar e vi uma mãe em pé na varanda e havia aquelas grandes ondas passando por aí assim. Pois subi nesse lado mais que pude, peguei a corrente de água e voltei e cheguei àquele lado. Eu tinha conseguido parar meu barco bem a tempo para amarrá-lo em volta do pilar, do poste da porta, o poste da varanda. E entrei correndo e peguei a mãe e pus aí dentro e 2 ou 3 das crianças. And I undone my boat and got her back, come out way down below and got her over to the shore about a mile and a half across the city. So I got her to the shore, and then when I got over there, she had fainted and she began just screaming, my baby, my baby.
E desamarrei meu barco e levei-a de volta. Saí lá por baixo, levei-a à margem, mais ou menos 2,5 km, de um lado ao outro da cidade até levá-la à margem. E então quando cheguei lá, ela tinha desmaiado e ela estava gritando, meu neném, meu neném. Well, I thought that she meant she left the baby in the house. Ooh, I took back again while they was trying to take care of her, and I come to find out she was wanting to know where a baby was there. There was a little fellow about 3 years old, and I thought she meant a little nursing baby or something. Pois eu pensei que ela quis dizer que ela tinha deixado o neném na casa. Oh, que coisa. Voltei de novo enquanto eles estavam tentando cuidar dela. E descobri ela estava querendo saber onde seu neném estava aí. Havia um menininho de mais ou menos 3 anos de idade e eu pensei que ela quis dizer um nenenzinho de peito ou algo assim. And so I took back and got over there, and when I got that boat and got on the inside and couldn't find no baby, and the porch gave away, and the house went in. And I run real quick and grabbed the piece there that was floating my boat, got into the boat and pulled that and loosed it up. Assim eu voltei e cheguei lá. E quando cheguei com aquele barco, entrei, não pude achar nenhum neném e a varanda soltou-se e a casa caiu. E eu corri bem depressa e agarrei o pedaço que estava flutuando no meu barco, entrei no barco, puxei aquilo e soltei. They done got me out into the current of the main river then, and it's about 11:30 at night, and it's sleeting and snowing, and I grabbed a hold of the starter string, and I tried to pull the boat, and it wouldn't start, and I tried, and it wouldn't start, and I tried again, getting farther in that current, the falls just below me. E me levou fora na corrente do rio principal então, e eram mais ou menos 11:30 da noite, simplesmente caindo saraiva miúda e nevando, e agarrei no cordão de partida e tentei puxar o barco e não quis pegar, e tentei, e não quis pegar, e tentei de novo, chegando mais adiante naquela corrente, a cachoeira bem na minha frente. I was trying real hard, and I thought, oh my, here's my end, this is it. And I'd try real hard, and I said, Lord, please don't let me die a death like this. I'd pull and I'd pull. E eu estava tentando mesmo e pensei, oh, que coisa aqui está meu fim, esse é meu fim. E eu estava tentando muito mesmo, e eu disse, Senhor, por favor, não me deixe morrer assim. E eu puxava e puxava. And he'd come back to me, what about that bunch of trash that you wouldn't go to? E voltou a mim. E naquela noite de lixo ao qual você não quis ir, está vendo? Sim. I put my hand back on the boat and I said, God be merciful to me. Don't let me leave my wife and baby like this. And them out there sick, please. And I just kept pulling like that and it wouldn't start and I could hear the roaring down there because just a few minutes and oh my, that would be it. E pus minha mão no barco de novo e eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Não me deixes deixar minha esposa e neném assim, e eles estão lá doentes, por favor. E eu continuava puxando assim e não queria pegar. E eu podia ouvir o rugido lá embaixo, porque só uns minutos e, oh, que coisa, isso seria o fim. And I said, Lord, if you'll forgive me, I promise you I'll do anything. And kneeling in that boat there and the sleet hit me in the face, I said, I'll do anything that you want me to do. And I pulled again and it started. And I turned all the gas on it I could, and finally it got into the shore. E eu disse, Senhor, se tu me perdoares, eu te prometo que farei qualquer coisa. Ajoelhei-me naquele barco lá e a saraiva miúda batendo em meu rosto, eu disse, farei qualquer coisa que tu quiseres que eu faça. E puxei de novo e pegou. E acelerei o mais que pude e finalmente cheguei à margem. And I went back to find the truck, patrol truck, and I thought some of them said, say, the government just washed away my wife and baby in there. Both babies. E voltei para achar a caminhoneta de patrulha. E pensei havia alguns deles que disseram, ei, o governo acaba de ser arrastado pela água. Minha esposa e neném lá dentro, os 2 nenéns. And I took out for the government as hard as I could, and the water was standing about 15 feet deep all through it. And there was a major there, and I said, Major, what happened to the hospital? He said, now don't be worried, do you have anyone in there? I said, yes, a sick wife and 2 babies. E parti para o governo mais rápido que pude. A água tinha cerca de 4,5 metros de fundura por tudo lá. E havia um major lá. E eu disse, Major, o que aconteceu com o hospital? Disse, agora não se preocupe. O senhor tem alguém nele? E eu disse, sim. E a esposa está doente e 2 nenéns. He said they all got out. Said they're in a freight car. And they've headed towards Charleston. Ele disse, todos escaparam. Disse, estão um trem de carga e estão indo para Charleston. I got my boat and got my car, my boat in the back of it, and run out there and then the creeks had come down about 2.5 or 3 miles wide. All night long I tried to. Some of them said the freight car washed off the tracks out there on the trestle.
Eu corri, peguei meu barco e peguei meu carro e meu barco na parte traseira dele e corri lá para... E então os riachos tinham aumentado até quase 3, 4, 5 quilômetros de largura e toda a noite eu tentei, alguns deles disseram vagão, o trem de carga foi arrastado da linha férrea lá na ponte de Cavaletes. Well, find myself marooned out on a little island, sat there 3 days. I had plenty of time to think about whether that was trash or not. Just beating, where's my wife? Pois eu me encontrei abandonado numa pequena ilha, fiquei lá 3 dias. Eu tive bastante tempo para pensar se aquilo era lixo ou não. Simplesmente repetindo, onde está minha esposa? Finally, when I found her, and a few days after I got out and got across, she was way up to Columbus, Indiana, in the Baptist auditorium where they'd made a hospital like sick rooms on little government cots. And I ran to her as hard as I could, trying to find where she was, screaming, hope, hope, hope. Finalmente, quando achei-a uns poucos dias depois que eu saí e atravessei, ela estava longe de Columbus, Indiana, no auditório batista, onde eles tinham feito um tipo de hospital, quartos para os doentes em pequenas camas do governo. E corri até lá o mais que pude, tentando encontrar onde ela estava, gritando, Hope, Hope, Hope. And I looked, and there she was laying on a cot, and TB had set in. She raised her little bony hand, and she said, Billy. I run to her and I said, Hope, honey. She said, I look awful, don't I? I said, no, honey, you look all right. E olhei, e aí ela estava deitada numa caminha e tuberculose tinha entrado nela. Ela levantou sua mãozinha ossuda e ela disse, Billy, e corri até ela e eu disse, Hope, meu bem. Ela disse, eu me pareço horrível, não é? Eu disse, não, meu bem, você se parece bem. For about 6 months we worked with everything that was in us to try to save her life, but she kept getting lower, lower. Por uns 6 meses nós trabalhamos com tudo que estava em nós para tentar salvar a vida dela, mas ela continuava ficando cada vez pior. One day I was on patrol and I had my radio turned on and I heard him say, make a call on the radio, said, for William Branham wanted the hospital at once, wife dying. I rushed back to the hospital as quick as I could, turned on the red light and the siren and took off. Um dia eu estava patrulhando e eu tinha meu rádio ligado e pensei que ouvi dizer fazer uma chamada no rádio, disse para William Branham, eles querem o senhor no hospital imediatamente, esposa morrendo. Apressei-me de volta ao hospital tão rapidamente como pude, liguei a luz vermelha e a sirene e fui. And then I got up at the hospital and I stopped running, coming down to the hospital. I seen a little buddy of mine that we fished together, we run together as boys, Sam Adair. E então eu cheguei ao hospital e parei, entrei correndo. Passando pelo hospital eu vi um colega meu com quem eu pescava. Corríamos juntos quando meninos. Sam Adair. Dr. Sam Adair, he's the one that was, the vision come not long ago and told him about the clinic. He said if anybody doubted the vision, just call him collect. If you want to know about whether it was right or not. O Dr. Sam Adair, é ele a quem a visão veio há pouco tempo. Ele disse sobre a clínica. E ele disse, se alguém duvidou da visão, simplesmente o chame a cobrar, se quiser saber se foi certo ou não. And so then, here he come out like that and he had his hat in his hand. He looked at me and he just started crying. And I run up to him, throw my arms around him, he put his arms around me, he said, Billy, she's going. He said, I'm sorry, I've done all I could do, I've had specialists and everything. E assim então aí ele saiu assim, e ele tinha seu chapéu na mão. Ele olhou para mim e simplesmente começou a chorar. E eu corri até ele, joguei meus braços em volta dele. Ele me abraçou e disse, Billy, ela está morrendo. Ele disse, sinto muito, fiz tudo o que pude, tenho tido especialistas e tudo mais. I said, Sam, surely she's not going. He said, yeah, she's going. And he said, don't go in there, Bill. And I said, I've got to go in, Sam. He said, don't do it, don't, please don't. I said, let me go in. He said, I'll go with you. E eu disse, Sam, certamente ela não está morrendo. Disse, sim, ela está morrendo. E ele disse, não entra aí, Bill. E eu disse, tenho que entrar, Sam. E ele disse, não entre, por favor, não faça isso. E eu disse, deixe-me entrar. Disse, eu vou com você.